quando Jesus convoca, seleciona 12 discípulos para andar ao seu lado, Jesus começa então a se manifestar dentro de todo Israel. A Bíblia diz que quando Jesus ele passa, algo diferente começa a acontecer. Interessante, porque quando Jesus ele começa, aleluia, a pregar, a manifestar poder e glória sobre o povo, dentro, por exemplo, de Jerusalém, da Galileia, da Judéia, aleluia, até mesmo de Nazaré, ele começa a manifestar sinais do seu ministério. E quando ele começa a fazer isso, alguns homens conhecidos como os fariseus, homens esses, aleluia, que faziam parte da corte do Sinédrio, esses homens começam então a se incomodar com o crescimento do evangelho da qual Jesus vem pregando. O ensinamento que ele vem pregando agora começa a deixar a mente dos fariseus em parafuso. E eles não entendem que doutrina é essa, porque a doutrina a da qual Jesus ensina e prega é diferente da doutrina que eles pregam. A doutrina que Jesus traz é que ele vai morrer, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. A doutrina que ele traz é em João capítulo 3, quando ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário incomodar com isso, eles começam a tentar intervir no crescimento do ministério de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, quando ele entra dentro de Betânia, ele entra para mudar a história de uma família conhecida, que tem por nome Maria, tem por nome Marta, tem por nome Lázaro. Jesus também, ele entra dentro da casa de Jairo, no capítulo 5 do livro de Marcos, aleluia, para trazer vida onde não havia vida, aleluia. Jesus começa a manifestar a igreja do Senhor, aleluia. Só que esse Jesus que vai vir, aleluia, ele vai vir para confundir a mente, aleluia, humana, oh glória. Como assim, irmão Helder? A Bíblia diz que com 12 anos Jesus está lá no templo em Jerusalém, pregando e ensinando, aleluia. E os doutores da lei ficavam impactados, porque o menino, a criança, o adolescente prega acerca do reino, aleluia, até mesmo melhor do que nós. É porque o que vem do alto, igreja do Senhor, confunde as estatísticas da terra, oh glória. O que é celestial, o que é celestial confunde aquilo que é terreno, oh glória. Irmão, eu não entendi, deixa eu exemplificar para você entender. Eu e você estamos na terra, mas eu e você não somos da terra, aleluia. Eu e você vivemos da terra, mas nós não somos da terra, oh glória. Quer mais Bíblia? Lá vai. Daniel está dentro da Babilônia, mas Daniel não se aceita na mesa de Nabucodonosor, porque ele está na Babilônia, mas ele ainda está o coração voltado para Jerusalém. Começa a pregar, e a pregação dele começa a alcançar corações, a semente começa a ser germinada. E quando a semente, irmão Ailton, está sendo germinada, irmão Júlio, o povo começa, aleluia, a tentar entender esse ministério desse homem. Porque esse homem sai de uma cidadezinha muito pequena, cidade essa conhecida como Nazaré. E este homem, ele é filho de um carpinteiro, aleluia, conhecido como José, pai terreno, ou melhor, padrasto, podemos dizer assim. Só que quando eles olham para Jesus, eles veem que Jesus é simplesmente filho de carpinteiro, e é um carpinteiro, oh glória. Mas se Jesus está pregando o evangelho, ele está cumprindo a sua missão. 3 anos de ministério que vai revolucionar toda a história da humanidade. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus aqui agora, ele entra dentro de Naim. A Bíblia diz que enquanto Jesus está na direção da cidade de Naim. Naim é uma cidade grande naquele tempo. Naim se torna uma cidade muito grande, aleluias. E nós vemos que quando nós vamos buscar a história desta cidade conhecida como Naim, nós vamos ver, aleluia, que é uma cidade muito grande. A Bíblia vai dizer então que Jesus agora está indo em sentido a Naim. Só que quando Jesus, irmã Andressa, está na direção, irmão Jadson, da cidade, irmão Teodoro, de Naim, a Bíblia vai dizer então que Jesus ele entra dentro de Naim. Só que quando nós começamos a meditar na história do texto bíblico, nós vamos ver, irmã Graça, que Jesus Cristo de Nazaré, ele está se aproximando com os discípulos.
Há quem diga, como no capítulo 14 de Mateus, há uma multidão de 5.000 pessoas que está seguindo Jesus. Agora eu quero entender na coerência dos meus pensamentos que essa mesma multidão que está com Jesus em Mateus capítulo 14, está com Jesus em Lucas capítulo 7, aleluia. Eles não é somente os discípulos, porque havia uma multidão que queria milagre, aleluia. Havia uma multidão que queria bênção, mas também havia um povo que queria Jesus, oh glória. Eu quero crer que em nosso meio nessa tarde, alguém não está aqui nesta noite cultuando, ouvindo essa palavra atrás de bênção, mas você está aqui porque teu coração está direcionado ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele entra dentro de Naim. Quando ele entra dentro da cidade de Naim, diz a Bíblia então que vem uma mulher. Essa mulher é uma viúva. Só que é interessante que dentro da história bíblica nós vamos ver no segundo Reis, capítulo 4, que o Senhor vai usar um profeta, e esse profeta conhecido, chamado Eliseu, vai liberar uma palavra sobre a casa de uma mulher que também é viúva, e que tem apenas 2 filhos, e nada resta para ela senão um pouco de azeite numa botija. E através do profeta, de uma palavra liberada da boca do profeta, a casa dela, aleluias, começa a vivenciar agora um momento de milagre. Então nós vamos ver, aleluia, que em 1 Reis, capítulo 17, nós também nos deparamos com a viúva de Sarepta, e essa viúva de Sarepta, ela também tem um filho. Mas quando ela pensa que ela é de Edom, e quando ela pensa que está tudo acabado, que está tudo perdido, o Senhor vai se manifestar através do profeta dentro da casa dela. E o que parecia estar perdido, aleluia, é apenas o início de algo novo de Deus para a vida dela. Você não entendeu? Eu vou repetir. O que parecia estar perdido na tua vida é apenas o início de algo novo de Deus. Que vai te alcançar nessa noite, nessa tarde, aleluia. Tem algo novo de Deus para vidas aqui nessa tarde, glória. E não é uma palavra para te trazer emoção ou consolo, não, é Bíblia, oh glória. Quando parecia que era o final da casa daquela viúva, Jesus apresenta alguém que carrega a presença. E quem carrega a presença é diferente. Quem carrega a presença onde chega, oh glória. Alguém tem que olhar para você e ver que você não é normal. Por que não é normal, irmão Helder? É porque você carrega a presença daquele que vive. Você carrega a presença daquele que reina. A Bíblia diz então que ele entra em Naim. Essa viúva agora aqui de capítulo 7 de Lucas, ela é uma mulher, irmã Fabiana, que está nos seus piores dias. E estar nos nossos piores dias, irmão Eli, é complicado. Porque há dias que parece que a escuridão não vai mais acabar. Tem dias que o céu está cerrado. Tem dias que a noite não passa. Tem dia que a madrugada não anda. Oh, glória. E na vida dessa viúva não é diferente. Porque mais o que essa viúva está precisando é de milagre. Só que quando nós olhamos fica comigo para vocês entenderem. Quando nós olhamos para o versículo 13, e vendo ao Senhor se compadeceu de íntima compaixão por ela, vírgula, e ele disse: não chores. Irmão, essa mulher perde o esposo, porque a Bíblia diz que ela é viúva. Essa mulher está tentando se recuperar da primeira perda, só que agora há uma segunda perda dentro da casa dela. Mas quando há agora a segunda perda dentro da casa dela, a vizinhança, alguém que conhece, está olhando para a situação daquela mulher e está comentando, está dizendo: olha lá, ela perdeu o esposo, agora